E hoje, então, pessoal, o que acontece? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os quatro erros que impedem você de conseguir passar em medicina. Porque toda a reprovação, né, na minha opinião técnica, toda a reprovação daquela pessoa que estudou, daquela pessoa que se dedicou, ela está intimamente relacionada com esses quatro erros. Quatro erros que aquelas pessoas que são reprovadas em medicina cometem. Então a gente vai discutir sobre isso, tá? Então fiquem comigo até o final. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, né? Ativa as notificações para sempre que eu fizer um conteúdo, sempre que eu fizer uma live, você poder participar, tá? Então ativa as notificações, se inscreve no canal, porque sempre eu trago conteúdos gratuitos para que você consiga render nos seus estudos, para que você consiga aí ter o melhor desempenho, tá bom? Perfeito. Então vamos lá, pessoal. A pior sensação que tem, né, é quando você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem uma meta e aquilo não acontece. Vou dar um exemplo. O seu pai ou a sua mãe, ele diz o seguinte para você, que ele vai dar um presente, né? Seu pai e sua mãe, eles vão dar um presente para você, tá? Aí o que acontece? Você cria uma expectativa. Anota aí, papel e caneta. Balança sua caneta aí. Aí na sua casa, balança ela, balança ela. Isso. Pega um caderninho, tá? Né? E vamos lá, vamos raciocinar junto comigo, tá? Porque se você quer ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, vai ter que estudar. A caneta é mais leve que a enxada. Pega aí. A caneta é mais leve que a enxada, tá? Eu descobri isso da pior forma possível, porque eu já trabalhei em várias coisas. Tudo que você imaginar aí eu já fiz. Servente de pedreiro, trabalhei empacotando sacolas, eu trabalhei entregando jornal, eu trabalhei cortando grama, eu trabalhei de cozinheiro, eu trabalhei de várias coisas. Trabalhei numa padaria, né? Fazendo comida lá. Então, assim, o que vocês imaginarem, eu já fiz, tá? E o skin the game, né? O americano fala skin the game. Eu vivi na pele o que é a enxada. Desculpa, a caneta é mais leve que a enxada, tá? Então, pega a sua caneta, anota. Porque essa é uma forma de você mudar de vida, de você evoluir, de você crescer e de você ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, tá? Então, se você quer ser o primeiro médico da família, deixa um like aqui nessa live, tá? Para mim saber que você vai ser médico, que você vai ser doutor ou doutora, tá? Se você não vai ser médico ou doutora, não precisa curtir, tá? Não precisa curtir. Só curte se você vai ser médico. Se você não vai ser, não precisa curtir, tá? Inclusive, se você não vai ser médico, acredito que você está no lugar errado, né? Primeiro médico da família. Faz o seguinte, comenta aqui para mim, comenta aqui se você vai ser médico, né? Escreve assim, DR ou doutora, deixa no comentário aqui, só para mim saber se você vai ser médico. Vamos lá, então pega a sua caneta. Nesse exemplo que eu dei aqui, seu pai, sua mãe, né? Fala assim, ele vai dar um presente para você. Vai dar um presente, tá? Seu pai, sua mãe chegou para você, meu filho, minha filha, eu vou dar um presente para você. Aí você cria o quê? Uma expectativa. Fica pensando, pô, e quando chegar aquele presente, pode ser um telefone, pode ser uma camiseta, um tênis que você tá querendo, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. E aí o seu pai, a sua mãe fica falando daquele presente para você, né? E daqui a pouco é um telefone que você quer, e aí você procura no YouTube vídeos sobre esse telefone, como que é o telefone, como é que é a câmera do telefone, como é que é o tênis, como é que é a camiseta que você quer, e aí você começa a ver vídeos do YouTube, você começa a pensar sobre aquilo, né? E aí você começa a criar uma expectativa. Quando a gente está falando de expectativa, tá? Tem um estudo bem interessante feito com cães, né? Que apertava, os cientistas davam comida para os cães e toda vez que esses cães iam comer essa comida, apitava um sinal, né? Então eles fizeram uma negociação com aquele sinal
e a comida, né? E aí, com o tempo, esses cães apitavam o sinal e o cão já começava o quê? Já começava a produzir dopamina, sem ter a carne, sem ter ali a comida, né? Então haja vista a expectativa, ele já aumentava a dopamina dele, né? Sem comer, né? Porque ele criou a relação da dopamina com a comida, tá? Então, quando você cria essa expectativa, tá? Anota aí, expectativa, anota aí, tá? Você aumenta o quê? Você aumenta um químico no cérebro chamado dopamina, tá? Dopamina. Então, por exemplo, quando você toma café, você aumenta os níveis de dopamina. Quando você faz exercício físico, né? Enfim, você aumenta esse químico, tá? Então, quando você tem essa expectativa, você aumenta a dopamina. Aí você fica vendo vídeos, você fica sonhando com aquilo. Você fica imaginando, nossa, quando eu ganhar esse presente, meu Deus, como é que vai ser, né? Então você tem uma expectativa lá em cima, tá? Uma expectativa lá em cima. Aí, quando você faz a prova do vestibular, ou você faz a prova do Enem, e você vê que você não tirou um resultado tão bom, você vê que você foi mal na redação, que você errou questões fáceis de matemática, que você errou questões fáceis de química, e aí daqui um pouco um amigo seu pergunta para você, e aí, como é que foi na prova? Ou a sua tia pergunta para você, como é que você foi na prova? E aí você tem que falar que você não foi bem, que provavelmente você vai ser reprovado. Aí a sua expectativa estava lá em cima, só que a realidade estava aqui. Expectativa, realidade. Expectativa, realidade. E aí você tem uma neuroassociação negativa com estudar. Aí você fica deprimido, você fica triste, você fica desmotivado. E aí você tem dificuldades de voltar a estudar. Por isso que eu falo que a reprovação, ela não deixa o aluno mais próximo da aprovação. A reprovação deixa o aluno mais distante da aprovação. A galera acha que quanto mais tempo, né, eu estudo, mais próximo eu estou da minha aprovação. Só que na verdade você está mais distante da sua aprovação. Comenta aqui quem concorda comigo. Comenta assim, sim, eu concordo contigo, ou não, eu não concordo. Comenta aqui, só para mim saber se vocês estão junto comigo nesse raciocínio. Vamos lá. Quanto mais tempo, quanto mais reprovações eu tenho, mais distante eu fico do meu objetivo, concordam? Ó, a Yasmin Vitória falou que sim, a Marina falou que sim, a Adri Pinheiro falou que sim. Quem mais? Quem mais concorda? Pode falar também, pessoal. Se não concorda, tá tudo bem também. Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Se você não concorda comigo, pode falar também, né, pô? Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre neurociência, né? Esse é o nosso objetivo, tá? Sem achismo, sem coach, né? Ana Sofia, eu concordo. Né? Então, assim, a maioria das pessoas concorda comigo, tá? Então, assim, quando você tem uma expectativa muito alta, né? E aí eu falei, né, pô, o cara vai ganhar um presente, vai comprar um telefone, ele pesquisa no YouTube, né, a câmera do telefone, o processador do telefone, pesquisa várias coisas, né, em relação ao telefone, e aí você acaba, né, sonhando com aquilo. Acontece a mesma coisa com a medicina, né? Você vai dormir, você sonha, nossa, quando eu passar em medicina, quando eu botar na minha bio do Instagram, né? Eu lembro quando eu fiz a matrícula, pessoal. Eu fiz a matrícula, assim, não vou mentir para vocês, tá? Vou ser sincero com vocês. Eu descobri que eu tinha passado, liguei para minha família, né? Para aquelas pessoas que acreditaram em mim, né? Contei ali que eu tinha passado. Aí demorou um tempo, né, para pegar toda a documentação, porque eu passei com bolsa 100%, né? Então eu não pago faculdade. Tive que coletar ali todas as informações, né? Enfim, aí fui, fiz a matrícula na faculdade, né? A moça deu ali a minha matrícula, ó, tá aqui, o teu comprovante de matrícula, você está oficialmente
matriculado na faculdade de medicina. Aí eu comecei a chorar, assim, né? Eu lembro eu saindo da. Eu lembro como se fosse hoje, pessoal. Eu lembro a cor que a menina estava usando, era uma camiseta roxa, né? Era uma moça ruiva e ela tinha uma camiseta roxa. Eu lembro de todos os detalhes. Aí eu saí assim, comecei a andar, comecei a chorar, começou a passar um filme na minha cabeça. Eu cheguei em casa, né? Eu tinha que trabalhar, eu trabalhava na academia, isso era 4 horas da tarde. E aí eu tinha que trabalhar na academia às 5, né? E aí, antes de eu ir, eu cheguei em casa e tal, né? Chorando ali e tal, aquela. Até cair a ficha, né? Não tinha caído a ficha ainda que eu tinha passado em medicina e tal. E aí até eu ir pro meu trabalho, trabalhava na academia às 5 horas da tarde. Eu peguei meu telefone, não me julguem, tá, pessoal? Não me julguem. Mas eu peguei meu telefone e o que que eu fiz, pessoal? Primeira coisa que eu fiz, cara, eu meti na bio do Instagram ali, eu coloquei estudante de medicina, não me julguem. Foi assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, tá? Botei lá estudante de medicina, botei no Facebook, né? Então, assim, talvez você já tenha sonhado com isso. Comenta aqui pra mim quem já sonhou com isso. Botar lá na bio do Instagram, estudante de medicina. Quem já pensou nisso? Ó, o Gabriel falou que vai fazer também. Eu faria o mesmo. A Maria Karina falou, né? Eu sonho com isso. Então, assim, pessoal, você acaba criando uma expectativa, né? O pessoal comentando aqui, meta de vida, né? Eu mudaria até meu nome. Então, assim, olha que louco isso. Você cria toda uma expectativa, né? Pô, quando eu passar, como que vai ser? Eu ligando para minha família, eu postando no Facebook que eu passei, né? Para aquele vizinho que me criticou, aquele vizinho que falou que eu não ia chegar, né? Aquele seu primo, aquele seu parente que te criticava, que falava mal de você, né? Então tem todo esse contexto, né, da expectativa lá em cima. Pô, você quer ser médico? Daqui por exemplo, eu via muito vídeo de cirurgia, né? Quando eu tava desmotivado, eu ia pro YouTube, botava lá neurocirurgia, cirurgia cardiológica, eu via várias cirurgias do hospital e tal, que não me dava uma motivação. Então você acaba tendo uma expectativa muito alta, a expectativa tá lá em cima, né? Só que muitas vezes a realidade está aqui, a tua expectativa está lá em cima, só que a tua realidade está aqui. Por quê? Porque você está cometendo 4 erros. Quatro erros. E talvez você nem saiba que está cometendo esses 4 erros. Que a maioria dos reprovados, haja vista esse data science que eu tenho, né? Como assim data science? Então eu sempre falo nas minhas aulas que eu tenho um data science, né? Uma ciência de dados. Por quê? Muitas pessoas mandam mensagem para mim, né? Então, e o legal das redes sociais é que fica salva a mensagem, né? Então começa lá a pessoa, 2020, 2021, mandou mensagem para mim, nossa, Léo, eu vou passar em medicina, eu vou ser médico, eu vou mudar a minha vida, né? Eu vou ser alguém na vida. A pessoa manda lá, manda um texto contando a história dela, contando as dificuldades, passei fome, não tive apoio da família, né? Pô, o cara mega motivado, manda mensagem para mim, vou correr atrás do meu sonho, vou fazer acontecer, vou ser médico, Léo, eu vou correr atrás, cara, eu vou ser médico, eu vou honrar a minha família, né? Faz um texto ali, mega motivado. Aí passa um tempinho ali, aí fica o histórico, né? Às vezes eu não tenho o que fazer, né? Às vezes já estudei para faculdade, então uma das coisas que eu faço, que eu gosto de fazer é ir lá naquele direct. Cara, eu recebo mais de 200 mensagens por dia, né? O cara pedindo pozinho mágico. Pô, Léo, existe um pozinho mágico para passar em medicina, né? Existe algum milagre? Tu tem algum milagre aí para me ajudar? Tem de tudo, pessoal, tem de tudo. Tem pessoa que manda exame para mim, né? Elas mandam um exame. Tem pessoas que pedem consulta, né? Acho que eu já sou médico e quer consultar comigo, né? Enfim, tem de tudo naquele direct. E aí eu gosto de pegar o dedo e rolar lá embaixo. Eu gosto de ver os que estão lá embaixo. Eu rolo o dedo e vou lá embaixo. E aí um dos meus hobbies é isso, é ver. Né? Aí eu vejo lá o cara, nossa, Léo, eu vou focar, eu vou estudar e não sei o quê. Aí eu entro no Instagram da pessoa, a pessoa tá fazendo
fisioterapia. A pessoa está fazendo enfermagem. A pessoa está fazendo nutrição. Pô, o cara falou para mim que o sonho dele era ser médico. Como é que ele está fazendo outro curso que não é a medicina? E óbvio, né, pessoal? Sempre falo isso aqui para vocês. Todas as profissões têm a sua importância, né? Tem a sua importância para o conjunto social, enfermagem, nutrição, todas têm a sua importância. Porém, aqui é um veículo de comunicação focado em pessoas que desejam ascender na vida através da medicina. Não é através da enfermagem, não, é medicina. Por isso que a gente fala aqui de medicina toda hora, tá? 24 horas por dia, né? Tanto que às vezes tem algumas pessoas que não querem medicina, eu falo assim, cara, para de me seguir, pô, eu falo de medicina 24 horas por dia, né? Você vai acabar me assistindo, me acompanhando, você vai acabar desistindo né? Teve um rapaz uma vez que ele queria ser policial, carreira policial. Agora o cara mandou mensagem pra mim que quer ser médico. Pô, Léo, me ajuda aí a ser médico, né? A pessoa queria concurso público, carreira policial, começou a me seguir e agora a pessoa fez a transição. Agora tá querendo ser médico. Pô, Léo, tu me ajuda? Pô, cara, é a minha especialidade. Pegar pessoas comuns e ajudar elas a chegar na medicina, né? Por exemplo, pessoas de berço de ouro eu já não consigo. A minha especialidade é pessoas comuns. O cara que vem do zero, o cara que não nasceu em berço de ouro, não recebeu herança da família. Essa é a minha especialidade, então eu consigo, né? Enfim, então, tem muitas pessoas que mudam. E aí eu desço lá embaixo e vejo assim, pô, o cara queria ser médico, mandou um texto gigante aqui pra mim, e agora o cara tá fazendo fisioterapia, tá fazendo enfermagem. Mudou. Olha que complicado isso, né? A pessoa tinha o sonho de fazer medicina, de ascender na vida através dos estudos, mas agora está fazendo fisioterapia. Complicado, né? Complicado. Deixa eu botar meu óculos aqui, pessoal, aqui, senão eu não enxergo aí os comentários de vocês. Alguém conhece alguém assim, pessoal? Vocês conhecem ou é só no meu Instagram que aparece esse tipo de pessoa que desiste no meio do caminho? Comenta aí pra mim. Agora ficou melhor. Agora eu consigo ver. A Andréia, né? Quero me dar uma nova chance depois de tantos anos. Vamos lá, pessoal. Vocês conhecem mais pessoas assim? Que o cara começou mega motivado, expectativa lá em cima, e no meio do caminho a realidade dele foi diferente. Conhece alguém assim? Comenta aqui pra mim. Eu conheço várias. A Maria Karina, né, falou, eu conheço várias pessoas. O Gabriel, eu mesma, né? A Camila Carvalho da Silva, eu mesma. Tô quase desistindo, a Larissa, né? A fase mais difícil para mim é focar nos estudos. Eu mesma. Conheço um que começou na engenharia e terminou na arquitetura. Eu tô quase desistindo. Por medo mesmo. Lulu Nogueira, né? Então, assim, tem várias pessoas, né? Várias pessoas que tem isso, né? Então, assim, o foco da nossa aula vai ser nisso. A expectativa do cara tá lá em cima, mas a realidade dele tá aqui. E aí, como eu tenho esse data science, eu consigo ver, né, essa ciência de dados, eu consigo ver os erros que essa pessoa comete ao longo da preparação dela. Entendeu? E é justamente isso que a gente vai discutir aqui ao longo dessa aula, tá? A expectativa do cara lá em cima é a realidade dele tá aqui, tá? E provavelmente talvez você também esteja cometendo esses 4 erros, tá? Então pega papel e caneta, balança sua caneta aí, balança. Vamos lá, balança. Isso aí, perfeito. Vamos lá. Então, expectativa do cara lá em cima, a realidade dele aqui embaixo, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, qual que é a realidade do reprovado? Comenta aí pra mim, o que um reprovado tem? Qual que é a realidade dele? Ele acerta todas as questões? Vamos lá. Sim ou não? Comenta aí pra mim. Sim ou não?
Qual que é a realidade do cara que não passa? Acerta não. A Camila falou, não acerta, né? Então ele não acerta nada, tá? Ele não tem resultado nos estudos, tá? Então anota aí. A realidade da pessoa é falta, anota aí, falta de resultado. Essa pessoa, infelizmente, ela não tem resultado. Léo, o que é resultado? Resultado é eu estudei, eu tenho que saber o conteúdo. Estudar é adquirir conhecimento. Repete junto comigo. Aí da sua casa, tá? Repete junto comigo. Vamos lá, junto comigo. Estudar é adquirir conhecimento. Vamos lá, repete junto comigo. Estudar é adquirir conhecimento. Então, se eu sento para estudar e eu não adquiro conhecimento, eu estou perdendo tempo. E muitas vezes, não na minha opinião, mas segundo a ciência, a neurociência, quando você está vendo uma videoaula, a sua taxa de retenção é baixa. Né? É baixa. Você não tem taxa de retenção. Vou dar um exemplo. Imagina que você vai sair da sua casa e você vai até o supermercado, ou você vai até a cidade vizinha. Vamos pegar esse exemplo. Você sai da sua casa e você vai até a cidade vizinha, tá? Você vai de ônibus. Você não precisa pensar, né? Senta no ônibus, fica mexendo no telefone, pode mexer no computador, pode ligar para alguém, show. Agora, você sai da sua casa e vai até a cidade vizinha, a cidade mais próxima da tua cidade. Só que você vai de moto a 200 por hora. Onde que você tem mais foco? Dirigindo uma moto a 200 km por hora ou indo de ônibus? Onde que você tem mais foco? Comenta aqui para mim, pessoal. Deixa o comentário aí. Deixa o seu comentário aqui para mim saber. É importante que vocês participem da aula, tá? A aula é para vocês. A moto, né? A Maria Karina falou a moto. A Camila Carvalho, na moto. A Andréia, na moto. A Adri Pinheiro, moto. Rubem Costa, indo de ônibus. Como assim, meu querido? Como é que vai ter foco indo de ônibus? A moto, né? Por quê? Porque precisa de concentração, tá? Então é justamente isso, pessoal. Quando você está vendo a videoaula, você não precisa focar. Agora, quando você está fazendo a prova do Enem, é como se você tivesse com uma moto a 200 km por hora. Entendeu? Então você tem muito mais foco. Então, o que acontece? Se eu estudo e não tenho resultado, é porque eu estou estudando da forma errada, né? Então a gente vai vir aqui na aprendizagem, tá? Aprendizagem. Anota aí, pessoal, anota aí, tá? Então vamos lá. Ó, realidade da pessoa tá lá em cima, né? A realidade do cara tá lá em cima. Aí o que acontece? Por que a expectativa da pessoa tá lá em cima? A realidade tá aqui embaixo. Realidade. Aí essa pessoa, o que acontece? O cara não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque ele estuda sem foco. Anota aí. Estuda sem foco. O cara não tem um método, o cara não tem uma técnica de aprendizagem. Então bota aí, foco. Estudo sem foco. Ele não consegue concentrar. Ele não consegue canalizar a atenção dele para absorver aquele conhecimento. Tá? Então, falta de aprendizagem, tá bom? Geralmente, a realidade do cara tá ruim, né? A realidade dele não tá alinhada com a expectativa dele, por quê? Porque a pessoa não tem técnica de aprendizagem, a pessoa não tem um método para aprender, não tem um método de estudo. Por isso que a realidade dela tá lá embaixo. E por isso que ela não tem resultado, por isso que ela não aprende, por isso que ela não memoriza. Ok? Vamos lá. E aí, o primeiro erro, tá? O primeiro erro das pessoas que são reprovados em medicina, tá? Vamos lá. Anota aí. O primeiro erro é falta de prática. Anota aí, falta de prática. É o quê? A pessoa não pratica, a pessoa tem medo de praticar. Por quê? É mais agradável ir de ônibus, não é? Sento no ônibus aqui, né? Sento no ônibus, vou mexer no meu telefone,
ligo pros meus amigos, vou vendo um videozinho de piada, vou relaxado aqui, escutando uma musiquinha no telefone, né? É a mesma coisa que acontece numa videoaula. Agora, se você está com a moto a 200 km por hora, você está o quê? Focado. Você está concentrado. Então você tem o quê? Praticar o conteúdo. Vamos lá. Por que que a pessoa não tem prática? Ela não tem prática porque o nosso cérebro, ele gasta muito mais energia praticando. O que que é praticar? Fazer provas, é uma forma de você praticar. Você pensar no conteúdo, né? Beleza, o que que eu estudei hoje? Ah, hoje eu estudei ecologia, eu estudei genética, eu estudei química orgânica, eu aprendi uma fórmula de cinemática. Isso é você pensar no... Beleza, o que que eu estudei hoje? Né? Você tá... Ah, eu estudo e trabalho, beleza. Você saiu do seu trabalho 7 horas da noite, 8 horas da noite, pegou o seu ônibus, pegou o metrô, pegou o transporte público, saiu do seu trabalho, até chegar em casa você tem 37 minutos. Exemplo hipotético. Nesses 37 minutos você pode praticar o conteúdo. Beleza, o que que eu estudei? Ah, eu fiz um texto, uma redação que falava sobre obesidade infantil. Eu usei a tese X. Eu usei o argumento Y. Entendeu? E aí você vai pensando, isso é uma forma de praticar, só que isso cansa, isso gasta mais energia. Outra forma de praticar é fazer questões, só que a galera não faz questões. A galera tem preguiça de fazer questões e fica viciado em videoaulas. Então, o primeiro erro que é comum nos reprovados, tá? E faz ele chegar lá no dia do Enem, no dia do vestibular e descobrir que ele não vai passar, é justamente esse. É a falta de prática. Vamos lá. Vamos lá. Comenta aqui, quem está cometendo esse erro? Quem não está praticando? Vamos ver. Hoje, vocês que estão aqui me assistindo, comenta aqui para mim. Você praticou hoje? Hoje é quinta-feira. Você praticou hoje? Comenta aqui para mim. Ó, o Mitizinho, não sei se é assim o nome do cara, falou, sem grana para comprar moto. É justamente por isso que você tem que estudar, meu querido. Né? Por quê? Porque você está focando na moto, você tem que focar nos livros, compra livros, investe em conhecimento. E aí, passa em medicina, faz os 6 anos de medicina, foca, estuda, pega um diploma. A moto, você pode sair na rua, vão te roubar a moto. Podem te levar a moto é um bem material. E isso daqui, o conhecimento que está aqui, ninguém tira. Isso daqui ninguém pode levar de você. Então, muda a mentalidade. Tira a mentalidade de pobreza e começa a ter a mentalidade de riqueza. Foca em ter um diploma. Foca em ser médico. E aí depois você compra a moto que você quiser. Agora, se o seu foco for na moto e não no conhecimento, você vai continuar pobre. E eu posso dizer isso por quê? Porque eu era essa pessoa e eu tenho pessoas na minha família que são assim. A pessoa foca no bem material e não foca no conhecimento. Por isso continua pobre. Mentalidade de pobreza e mentalidade de riqueza. Então pega essa informação, anota ela, guarda ela aqui dentro. Invista em conhecimento, invistam em vocês, tá? Isso vai ajudar em vocês, tá? Então vamos lá. Eu estou desmotivado, eu estudo todos os dias. Parece tão distante da aprovação. Tá, vamos ver quem que falou. Poucas anotações fiz hoje. Infelizmente, não praticou. Vamos lá, vamos ver quem falou. Mais ou menos. Eu não estou praticando. Hoje eu não pratiquei. Eu pratiquei hoje. Tá. Foco na riqueza. Isso aí, querido. Isso aí, tá? Então vamos lá. Então assim, esse é o primeiro erro, né, que a galera comete, a falta de prática. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. Como é que um grande cirurgião é formado? Né? Tem o Lucas, que é o diretor da faculdade, ele é um grande cirurgião. E aí eu gravei um podcast com ele, eu perguntei para ele, pô doutor, o que fez você ser um grande cirurgião? Ele faz bastante cirurgia bariátrica, ou cirurgia metabólica agora, né, que o pessoal fala. O que fez você ser um grande cirurgião? Aí eu pensei, o cara vai falar que ele leu livros, ele vai falar que ele fez curso. Eu pensei assim, na minha cabeça ele vai falar isso, né? Pô, o cara é um grande cirurgião, né?
Eu pensei, não, ele vai falar que leu livros, ele vai falar que fez curso, ele vai falar que fez várias coisas. E aí, eu pensei que ele ia falar isso, né? Mas não, ele não falou isso. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: sabe o que que me fez chegar quando eu cheguei? Foi a prática. A prática leva à perfeição. Então, quando eu comecei, eu não sabia muita coisa, mas eu fui praticando, fui praticando, fui praticando e fui aprendendo, fui evoluindo. Então, olha que interessante isso, né, pessoal? Olha que interessante, né? Às vezes, o sucesso ele deixa rastros, né? E a gente tem que aprender com esses rastros. Então, um cara super inteligente, cirurgião, mega bem sucedido, ele falou isso pra mim, ó, eu aprendi cirurgia praticando, não foi com livro, não foi na sala dela, foi praticando. Então, eu vejo que esse é um grande erro e que se você não resolver esse erro, você vai ter dificuldades depois, tá? Por quê? Eu conversei esses dias com um rapaz que ele foi para Argentina, né? E eu falei para ele meu ponto de vista em relação a ir para Argentina. Na minha opinião técnica, ir para Argentina é o quê? É você pular uma etapa. Não existe atalho para o sucesso. Anota aí, anota essa, pega aí. Não existe atalho para o sucesso. Então o cara foi para a Argentina, ele pulou uma etapa. O vestibular é importante para você aprender a escrever, para você aprender a fazer um cálculo. Matemática vai ser usado na medicina, tá? Ah, não vai ser usado também na medicina. Redação vai ser usado na medicina. Geografia é importante para a medicina, principalmente história. Química é importante. Todos os conteúdos que são cobrados no vestibular são importantes para a medicina. Então não tem atalho para o sucesso, meu querido. Não tem. Não existe ter atalho. Então, é importante os alunos cometem essa prática, esse erro, né? E aí não conseguem passar em medicina, tem vários problemas, tá? Então, assim, primeiro erro, prática, tá? Falta de prática. Lembra, a gente vai falar de 4, tá? A gente tá só no primeiro. A gente vai bem com calma, sem pressa, tá? Bem de boa, a gente vai bem tranquilo, sem acelerar nada, tá? Então fica tranquilo. Tudo vai fazer sentido para você hoje. Beleza? Ok. Então, o primeiro erro, prática, tá, pessoal? Anota aí. Anota aí, tá? O segundo erro, então, né? A gente já falou um pouquinho do primeiro. É o quê? Qual que é o segundo erro? O segundo erro é o quê? Videoaulas. Excesso de videoaulas. Esse é um erro muito comum. Tá, beleza, eu pergunto pra pessoa, tá fazendo fisioterapia? Pô, mas o teu sonho era ser médico. Por que você desistiu? Ah, é porque eu assinei 5 plataformas online, eu via videoaula o dia inteiro e não passei em medicina. Aí eu fico assim, pô, cara, né? O cara fala assim com um sentimento pra mim, nossa, Léo, eu via videoaula o dia inteiro, eu não aguento mais, eu vou desistir, Léo, não dá mais. É videoaula de física, eu já decorei as piadas dos professores, não dá mais, Léo, desculpa. Desculpa, mas eu não aguentei. E é um mecanismo cerebral, né? Se você só tem estresse, o teu cérebro, ele vai querer o quê? Ele vai querer o que dá prazer para você. Eu passei sem ver videoaula. Os meus alunos passaram sem ver videoaulas. Então, para mim, como eu sou defensor do estudo prático, do estudo ativo, o estudo de sujar a mão de terra, né? Não é só fazer questões, é muito mais que isso. É muito limitante a gente achar que o estudo prático, você pensar no conteúdo, você fazer o recall activo, né? Você recuperar o conteúdo, é só fazer questões. Não é sobre isso. É muito mais que isso.
Então, esse é um erro que a galera comete muito, tá? E eu vou explicar para vocês o mecanismo cerebral. Então, acontece, você coloca muita informação no cérebro. Léo, como assim? Não entendi. Muita informação. Pô, Léo, não entendi. Como assim o cérebro? Muita informação. Vou dar um exemplo e você vai entender. Você tem o seu computador, seu telefone, você tem sei lá, seu tablet. E aí você tem muita foto, estourou a memória, né? Tem a capacidade de memória do seu telefone. E aí você estourou a memória. Cheio, muita foto, muito vídeo. O seu telefone ele fica lento ou ele fica rápido? Comenta aqui pra mim. O telefone, ele fica lento ou ele fica rápido? Na opinião técnica aí de vocês. Tá cheio de foto, cheio de vídeo. Vamos lá. Responde aí pra mim. Lento, né? A Andrea falou lento. Quem mais, pessoal? Quem mais? A Yasmin, lento. Lento. Por que ele fica lento? Ele fica lento justamente. Ele fica lento justamente. Por quê? Porque ele tem muita informação, é muita foto, é muito vídeo. E aí o processador não consegue processar os dados. E aí ele fica lento. Aí você tem que excluir as fotos, formatar o telefone para ele voltar a render, tá? Inclusive o meu hoje estava estourado a memória, né? Eu tive que pegar ele lá e excluir todos os vários vídeos que eu tinha ali que eu não precisava mais, tive que deletar porque já estava já cheio de memória, né? E o meu telefone ele tem 120 gigas, né? E estava cheio a memória dele. O cérebro humano tem 2,5 em média, né? Não é exato isso porque a Stanford, né, eles fizeram uma estimação, né? Eles estimaram quanto será que tem. Eles chegaram num valor aí próximo de 2,5 milhões de gigabytes, né? Então você tem aqui a máquina mais potente do planeta, só não sabe usar. Infelizmente não sabe usar. Tinha que ter um manualzinho lá na escola, né? E esse manual a gente chama ele de neurociência, tá? Esse é o manual aí do cérebro, tá? Beleza. Dito tudo isso, o que acontece? Acontece que quando você está vendo a videoaula, você sobrecarrega o teu cérebro. Você coloca um monte de informação nele. E aí, quando você coloca um monte de informação, ele começa o quê? Ficar lento. O cérebro começa a ficar lento. Aí você começa a ficar com sono. Quem tem sono durante os estudos? Comenta aqui pra mim. Quem tá com sono? Comenta aí. Aí o cara começa a ficar com sono. Léo, como é que eu acabo o sono? Quem tem sono aí durante o estudo? Começa a estudar e começa a ficar com sono. Começa a dormir nos livros. Eu. Né? E na verdade não é por causa da videoaula. Léo, a videoaula causa sono? Também. Mas o que acontece? A videoaula gera um estresse na vida do estudante e aí você aumenta o cortisol. E aí o cara vai ver a videoaula de noite, aumenta o cortisol de noite o cortisol tem que estar baixo. O teu cortisol ele não pode estar alto de noite, ele tem que estar baixo, lá embaixo. E aí você prejudica o sono, né? Prejudica o sono, dorme mal e aí você vai ter sonolência ao longo do dia. Então é uma cascata de coisas, de processos neuroquímicos que acontecem no teu cérebro que vão te prejudicando. Então esse é um erro muito comum, né, que eu vejo aí na galera que manda mensagem para mim, que vai instruir, que vai estudar, que vai se dedicar, que vai se esforçar, e aí chega no dia do Enem, o cara não não consegue, né? Chega no dia do Enem, e aí você descobre, chega no dia do Enem, e você descobre que você não vai passar. É a pior coisa que tem.
Você chegar no dia do Enem e você tá lendo a prova e você sabe que não vai passar, mesmo vendo muita videoaula, mesmo fazendo muitas questões, não vai passar. Então esse é um erro muito comum que eu vejo na galera. É um erro muito comum, tá? Você estudar através de videoaula, achar que a videoaula, que o cursinho vai resolver a sua vida. Não vai, meu querido. Porque a taxa de retenção é muito baixa. É a mesma coisa do exemplo da moto e do ônibus. É o mesmo raciocínio. É pouco foco, pouca atenção, é muita informação. O cérebro não entende, ele não sabe o que é importante. Pô, tem um monte de conteúdo, tem um monte de informação. O que é importante aqui pra mim? Ele não sabe. Aí acaba a videoaula, você pega o seu caderninho. Acabou a videoaula, o dia inteiro no cursinho presencial. A família fez empréstimo no banco pro cara. O dia inteiro no cursinho, né? Aí às vezes tá pagando 13 mil reais por mês. O cara chega em casa, pega uma caneta, uma folha em branco e coloca o que você aprendeu. Caneta e a folha em branco. E coloca o que você aprendeu. E aí você vai descobrir que você está colocando seu dinheiro no lixo. Aí você vai ver que a sua taxa de retenção é baixa. E aí você vai se perguntar, o que eu estou fazendo indo assistir a aula? E eu na faculdade de medicina eu tenho que ir assistir a aula. Porque tem um negocinho chamado chamada. Eu sou obrigado a ir na aula, senão eu reprovo por falta. Mas às vezes eu tô lá, eu tô sentado na aula e o professor fala, e eu tô pensando, meu Deus, não tô entendendo nada. Eu tenho TDAH e dislexia, então tem um probleminha no cérebro, né? Eu nasci com essa sorte, né? Por isso que eu inventei um monte de técnica, eu desenvolvi um monte de ferramenta de aprendizagem, de memória, de organização, né? Porque eu tive a sorte, né? De nascer com um probleminha no cérebro, né? Chamado TDAH, que é um transtorno aí, um transtorno neurobiológico de causas genéticas. Então tem um probleminha ali, se é causas genéticas, tem um probleminha na alteração cerebral ali, né? No córtex pré-frontal, nas vias, enfim. E aí eu tive essa sorte, né? Deus me deu essa sorte. Eu vim com essa sorte, com essa vantagem, né? Por muitos anos eu achei que era uma desvantagem. Hoje eu descobri que é uma vantagem. Por quê? Porque se eu fosse nerd, se eu sempre tivesse tirado 10, eu não estaria aqui hoje. Eu jamais estaria aqui hoje se eu tivesse tirado 10. E talvez você está aqui me assistindo porque você se identifica comigo quando eu falo que eu fui reprovado. Você está aqui me assistindo porque eu represento a maioria. A maioria, o cara do ensino médio, o povão, a maioria não tirou 10 em matemática. 95% sai da escola e zerou tudo. Por isso que quando você vê aquele vídeo do cara que tirou 10, que acertou todas as questões, você fica com raiva do cara. Né? Você fica com raiva do cara. Você não conecta com ele. Pô, esse cara aqui tirou 10, acertou todas as questões do Enem. O cara estudou em escola de rico, estudava com ar-condicionado. Na minha escola não tinha nem ventilador, não tinha nem professor de matemática. Comenta aí, quem não tinha professor na escola? Quem é de escola pública e assim como eu, não teve professor? Você me representa, por isso estou aqui na aula. Ó, a Regina, ó, Lulu Nogueira, eu não tenho ainda, né? Perdi anos de estudos de matemática. Faltava muitos docentes, né? A Julie Carolina falou, faltava muitos professores. Não teve química e física. Aí você olha o vídeo do cara que tirou 10, o cara que tirou 1000, né? Não tem esses caras 1000 no Enem? Não tem isso.
O cara tirou 1000 no Enem. Aí o cara com 10 anos estudava em escola militar. Eu com 10 anos eu trabalhava cortando grama. Com 14 anos o cara tava em Olimpíadas. Olimpíadas, eu nem sabia o que era isso. Olimpíadas de matemática, Olimpíadas não sei do que. Eu com 14 anos eu tinha que empacotar sacolas, eu ia para a escola com tênis e doação. Os caras faziam bullying comigo. Porque o meu tênis era um tênis rasgado. E na escola pública não tem essa história, o não pode ter bullying, e não sei o que, e não pode falar mal dos outros. Na escola pública não tem essas paradas. Na escola pública os caras te humilham, é bullying. Às vezes até o professor faz bullying com você. Né? Às vezes eu vejo, às vezes aparecem uns vídeos pra mim assim, discutindo sobre o bullying na escola. E aí eu fico pensando, cara, mas eles estão falando o quê? Do bullying na escola particular ou na pública? Porque na escola pública é uma outra diferença. Né? A escola pública é outro contexto. E aí eu vejo esses vídeos dos caras com Olimpíadas, não sei o que, o cara tirou 1000 pontos, tirou isso, tirou aquilo. E aí eu fico pensando, cara, isso aqui não é a realidade. A realidade o cara não sabe ler, não sabe escrever. Eu peguei alunos que eu ajudei a passar em medicina, o cara não sabia escrever. Uma coisa é o cara do ar-condicionado, o cara que estudava no ar-condicionado, escola particular, passar em medicina. Outra coisa é o cara que não sabe ler, escrever, não sabe fazer um cálculo de matemática. É diferente, né? É outro contexto. Eu sempre estudei em escola pública, fui muito humilhada pelos professores. Exato. Na escola pública é comum isso. Na escola pública é comum você ser humilhado por professores. Na minha época não tinha telefone. Não podia filmar. Então o professor cagava na tua cabeça, te maltratava, te chamava de tudo que era coisa. Na frente de todo mundo ele não estava nem aí. Porque o cara era concursado do Estado, do governo federal. Não tá nem aí. Se você não gostou, problema teu. E ainda tinha a diretora da escola, ela falava, não tá gostando, vai embora. A diretora da escola que eu estudava, ela falava o seguinte, se você não tá gostando, pega as suas coisas e vai embora, troca de escola. Né? Como se estivesse ali querendo estar, né? Como se tivesse a opção de trocar de escola. Então é complicado, tá, pessoal? É complicado. Mas vamos lá. Primeiro erro, prática. Segundo erro, muita videoaula, excesso de informação, aumenta o cortisol, prejudica o sono, prejudica a produtividade, o cara não consegue ter consistência, tá? Beleza. E aí o terceiro erro, que eu vejo muito nos reprovados em medicina. Anota aí. Terceiro erro, tá? Esse é um erro que, assim, 100% dos reprovados cometem, tá? Que é uma alimentação junk food. Pô, Léo, o que é junk food? É uma alimentação baseada em alimentos processados. Então o cara come pizza, a pessoa come só frituras, a pessoa come comidas enlatadas, comidas ultra processadas. Agora tem no mercado ali, eu fui antes da live, passei no mercado, tem agora feijão enlatado, tem carne enlatada. Então o que acontece? Raciocina junto comigo. Lembra lá que a gente falou? Expectativa, realidade. Não aprende, não tem resultado. Por quê? Porque não tem aprendizagem. Como é que eu aprendo? Eu preciso ter uma nutrição.
Por quê? Eu tenho que ter os nutrientes para o meu cérebro funcionar da forma correta. Eu preciso de vitaminas para ele funcionar da forma correta. Se eu não tiver os macronutrientes, os micronutrientes, eu não vou aprender. Eu não vou conseguir ter memorização. Infelizmente. É a mesma coisa você ir na academia e comer só alimentos ruins. Você não vai emagrecer. Então a base do estudo é uma nutrição adequada. Se você não comer os alimentos corretos, você não vai conseguir aprender, você não vai conseguir memorizar. E outro ponto, tá? Anota aí, pessoal. Pessoal, uma aula gratuita. A única coisa que eu peço, hoje tem a menina perguntar, mas por que tu faz aula gratuita? Eu falei, porque eu quero. Eu tô aqui porque eu quero, é gratuito. Não vou vender nada para vocês, é de graça. Vai chegar no final, não vou vender nada. Pode ficar tranquilo aqui quem tá aqui. Pode ficar tranquilo, é de graça que eu tô dando é uma informação, tá? Por quê? Eu descobri que eu posso dar uma cesta básica, eu posso dar um alimento para a pessoa, eu posso dar uma roupa, eu posso dar um tênis. Mas tem uma coisa que eu posso dar para as pessoas que faz muito mais diferença do que dar uma roupa, do que dar um tênis, do que dar uma cesta básica. É o conhecimento. Porque eu posso dar o conhecimento para a pessoa, o cara passa em medicina, vira o primeiro médico da família dele, em vez de ele comprar uma TV para a família, em vez de ele comprar uma geladeira para a família, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar uma casa para a família. Eu tenho um aluno meu, do método Atleta da Mente, que ele falou o seguinte, perguntei para ele, pô, Natal, qual que é o teu sonho, né? Qual que é o teu sonho quando tu for médico? Ele falou, Léo, meu sonho é dar uma casa para meus pais. Fica arrepiado. O meu sonho é dar uma casa para meus pais. Olha a mentalidade do cara. Em vez dele querer dar uma TV para os pais, em vez de ele querer dar um sofá, não. Ele pegou o dinheiro dele, investiu em conhecimento, passou em medicina. Daqui 5 anos ele vai ser o primeiro médico da família dele. 5 anos passa para mim, passa para você. 5 anos era ontem. Passa rapidinho. Né? Já tem Copa do Mundo esse ano, já tem eleições esse ano de novo. Entendeu? E passa rápido, meus queridos, passa rápido. Nós já estamos na metade do ano, daqui a pouco já é Natal, e passa rápido. Vai passar para mim em 5 anos, só que ele decidiu, em vez de eu ter a mentalidade de pobreza e valorizar coisas superficiais, né? Eu era aquele tipo de pessoa que usava a camiseta de grife, né? Sabe aquelas pessoas? Botava um relógio aqui no pulso, sabe aqueles relógios para chamar a atenção? Porque eu era tão insignificante, eu não tinha conhecimento, e eu queria botar um relógio aqui no meu pulso para chamar a atenção. Hoje eu nem uso mais relógio, porque hoje eu acho feio. Hoje eu não uso roupa de grife. Hoje eu só uso roupa preta. Hoje eu tô aqui com a camiseta do primeiro médico da família, né? Camiseta aí que é o símbolo da família TM, né? Dos alunos do método Atleta da Mente, que é ser o primeiro médico da família, né? Então a gente, os alunos ganham também essa camiseta aqui, coloquei ela aqui. Mas assim, só uso roupa preta. Inclusive tem alguns colegas meus na faculdade que acham que eu uso sempre a mesma roupa, né? Porque eu só uso roupa preta. Mas eu tinha esse hábito, a mentalidade de pobreza, né? Então assim, a coisa mais importante que eu posso deixar aqui para vocês é o conhecimento. O conhecimento muda a vida. Eu não quero te ensinar eu não quero te dar o peixe, eu quero te ensinar a pescar. Eu poderia vir aqui dar uma aula de redação, de matemática, sei lá, cara. Mas assim, eu acho que isso daqui é tão mais importante que eu tô falando aqui para vocês do que a redação, do que a matemática. Porque isso aqui é para a vida de você, é um conhecimento que vai mudar a tua vida. Então assim, um erro que os vestibulantes cometem é o quê? É o junk food. Então anota aí. Anota aí, meu querido, anota aí. Alimentos ruins, tá? Alimentos processados, tá? Alimentos ruins, alimentos processados, eles vão gerar neuroinflamação, tá? Isso é muito estudado agora pela neurociência, tá? Vai ter o quê? Essa neuroinflamação, ela vai gerar respostas emocionais, vai prejudicar as tuas respostas emocionais. É comprovado hoje cientificamente que o consumo excessivo de açúcar está intimamente relacionado com a ansiedade.
Alimentos, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados está relacionado com a depressão. Inclusive tem um médico aí que acompanha sempre os meus vídeos, né? Ele é um médico dos Estados Unidos, de Nova York, e ele é um psiquiatra e ele estuda a relação da alimentação com... Depois eu vou postar no meus stories o livro dele, tá? Vou postar lá para vocês. Quem me acompanha no Instagram, eu vou postar. Postar a foto, a capa do livro dele, tá? É em inglês, não tem tradução em português, tá? É um livro em inglês, um livro em inglês. Então, assim, ele fala da relação da alimentação ruim com a depressão, tá? É um livro fantástico. Até eu mandei mensagem para um aluno meu da mentoria, recomendando essa leitura para ele, tá? Vou recomendar para vocês também. Então, assim, Léo, o que tem a ver comida, né? Talvez alguma pessoa pense assim, pô, mas o que tem a ver comida com erro de passar em medicina? Tem tudo a ver, meu querido. Porque se você não come os alimentos corretos, né? O nome do meu método chama atleta da mente, né? Um atleta, ele tem que comer bons alimentos, ele tem que ser saudável, senão ele não vai para frente. Então, assim, a Andrea falou, psiquiatria nutricional, exato, querida. Essa é a especialidade do cara, tá? Essa é a especialidade dele, psiquiatria nutricional. Falou tudo. Então, assim, hoje em dia, o cara não rende nos estudos, ele tem sono, ele não tem consistência, não tem disciplina, ele não memoriza, ele não aprende. Justamente por quê? Justamente por quê? Porque ele tem uma alimentação pobre em nutrientes, ele não come os nutrientes corretos. É por isso que o cara não aprende, meus queridos. Aí ele bota a culpa na física, não, é a culpa da física. Não, é a culpa da redação. Vou assinar uma plataforma online de redação e vai resolver meus problemas. Não vai. Entendeu? Tem que tratar a causa do problema, não os sintomas. Tem que tratar a causa do problema. E não os sintomas. Causa e não os sintomas. Anota aí. Anota aí para você saber. Tá? Então, assim, alimentação ruim causa desregulação emocional, ansiedade, depressão. Sabe por que você está com pensamentos negativos, depressão? Talvez, não sei. Talvez seja porque você tem uma péssima alimentação. Talvez o seu problema é a nutrição. Come chocolate o dia inteiro. Açúcar. Açúcar também causa inflamação. Um alimento extremamente inflamatório. Açúcar. Farinha, o glúten, lactose. Então talvez esse seja um erro que você está cometendo, nem sabia. Comenta aqui para mim, vamos ver. Assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu cometi esse erro e tá tudo bem você cometer esse erro, mas comenta aqui para mim quem está cometendo esse erro. O terceiro erro, junk food. Comenta aqui para mim, só para me saber. Eu. Ó, a Maria Karina, eu. A Regina, obrigado pelo comentário, tá, Regina? Gratidão, gratidão, fico muito feliz. Exato, né? A Andrea falou, para quem tem TDAH e transtorno do espectro autista, é pior ainda, né? Tem uma médica, chama doutora Tiele. Ela estuda bastante sobre a questão da nutrição e o autismo. Confesso que estou cometendo esse erro. Não consigo parar de comer chocolates. Dopamina, lembra? Expectativa lá em cima. O resultado não tem prazer, porque você não está tendo resultado, não aprende, não memoriza. Aí o teu cérebro ele vai querer o quê? Ele vai querer prazer. E aí ele vai buscar o prazer. Onde é que tem prazer, pessoal? No chocolate, né? Nos videozinhos de piadas. Lá vai dar prazer. Meu vício é o suco refrigerante e a cachaça. Cachaça,
Tem que parar, hein, pessoal? Tem que parar com a bebida alcoólica aí. É um veneno para o cérebro. O glúten, lactose e o açúcar são venenos para o cérebro. Tem um livro bem legal chamado A Dieta da Mente, tá? Recomendo aí a leitura para vocês que me acompanham aqui e têm o sonho de ascender na vida através dos estudos, tá? Beleza. Vamos lá. O quarto erro é... Vamos lá. O quarto erro é o quê? Dormir pouco, né? A gente já falou um pouquinho sobre o sono, tá? Então, o quarto erro, que é o padrão que eu vejo, né? Lembra? Eu tô trazendo aqui para vocês um padrão que eu vi nesses 2 anos aí ajudando a galera a passar em medicina. 1 ano, não é 2 anos, é 1 ano e meio, né? Trazendo conhecimento aí pra galera passar em medicina. Foi isso que eu percebi, tá? O quarto erro é justamente esse, dormir pouco. Por quê? O cara não aprende, não memoriza. Aí o que ele pensa? Eu estou estudando pouco, aí já estuda 8 horas por dia. Aí ele vai pro café, começa a tomar café, desregula o cortisol dele. O cortisol é um hormônio, tem várias funções no nosso corpo, tá? Mas ele é basicamente assim, ele tem que estar alto de manhã para te despertar, para você acordar alerta. Então se você acorda morrendo de noite, acorda de manhã morrendo, pode ser um sinal que o seu cortisol está desregulado. Mas, no geral, ele tem que estar um cortisol alto de manhã, médio de tarde e baixo de noite. Aí o cara chega o dia inteiro no cursinho e vai lá e mete um balde de café de noite, sendo que de noite é o horário de descanso. Aí o cara toma um balde de café, o café não funciona. O que esse cara vai fazer? Se o café não funciona, ele vai pro energético. Ele vai descontar no energético. Aí ele toma o energético e aí ele começa a estudar até a meia-noite. Meia-noite, quer dizer o quê? Meio, tá na metade, tem que estar dormindo já, é meia-noite. O cara tem que estar dormindo, não indo dormir. Enfim, então assim, aí o cara vai dormir meia-noite, acorda às 6 da manhã, para 7 horas está na escola. Aí o cara dorme 5 horas, 6 horas por dia. Aí não tem como, né? Aí não tem quem ajude, né? Aí não tem como, né? Dormir é a base da aprendizagem. Pessoal, quando que você vai aprender? Quando que você vai memorizar? É durante o sono. Valorizem o sono, tá? Porque se você não valorizar o sono, você está cometendo um grande erro. Cometendo um grave erro na sua rotina de estudo, tá? Um gravíssimo erro na sua rotina de estudo. Dormir, tá? Dormir é a base da sua aprovação, tá? Então não cometam esse erro. Valorizem o sono de vocês. Valorizem o sono de vocês. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações, tem um sininho aqui que você clica nele e aí você recebe notificações, tá? Você vai receber notificações, tá? Quando eu fizer live, quando a minha equipe publicar vídeos, tá? Então a minha equipe posta vídeos, vários vídeos aqui por dia, tá? Todos os dias tem vários vídeos para acelerar aí, com conteúdos para acelerar a sua aprovação em medicina, tá? Então, se inscreve no canal, deixa um like aqui, pessoal. Se você vai ser médico. Se você não vai ser médico, não precisa deixar like, tá? Só deixa um like se você vai ser médico. Se você não vai ser médico, precisa deixar like, tá? Beleza? Pega papel e caneta agora depois da live e escreve os 4 erros. O erro da prática, o erro das videoaulas, o erro da nutrição, o erro de dormir pouco, né? São 4 erros que estão intimamente relacionados com o vestibulando de medicina que estuda sozinho em casa. Isso vai impedir você de conseguir passar, tá? Vai impedir você de conseguir passar em medicina, tá bom? E vejo vocês então na próxima live, tá bom? Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.